com a renda per capita estável significa, em termos históricos, decadência, declínio, quando comparado com o período histórico anterior. Quando comparado com o intervalo, por exemplo, de 50 anos entre 1930 e 1980, este é um período histórico da grande transição em que o Brasil deixou de ser uma fazenda, deixou de ser um país agrário e se transformou na periferia, no mais urbanizado, e por um período, até a ascensão da China, no início da década de 90, o mais industrializado. O mais urbanizado significa que nós temos hoje uma população de aproximadamente, tudo sugere pela última PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, de 208 milhões, deve ser mais ou menos essa totalização como projeção para o final de 2018, e nós temos 86% dessa população. Quase 9 em cada 10 brasileiros vivem em cidade. E nós temos 20 cidades com 1 milhão ou mais de habitantes. 20. É muito. É nível de concentração, de urbanização brutal. Não tem comparação. Quando pensemos em termos comparativos com os países limítrofes, ou digamos, da nossa região. O México tem 50% da população urbanizada. Metade do México é agrário. E a urbanização é tão recente que a metade que vive nas cidades tem os pés na cidade, mas tem a cabeça no mundo rural. Isso também acontece no Brasil, mas em outra escala, inferior. Então, este é o primeiro elemento que eu quero vos chamar a atenção. Nós estamos numa encruzilhada histórica. A classe dominante é consciente disto. Os núcleos de poder da classe dominante, como sabem, são muito concentrados no Brasil. O que é muito concentrado? Quando nós falamos da burguesia brasileira, nós estamos falando de 0,1% da população brasileira. 0,1%, não é 1%. Esse é o núcleo de poder. São 30 mil famílias. Entendem? Não dá para encher o estádio do Palmeiras. O estádio do Palmeiras é grande demais para a burguesia brasileira. Eu vou estar muito abusado, eu sou palmeirense. Como vocês sabem, é iminente a vitória. E eu tive o prazer de ouvir o meu amigo Washington, de 40 anos, durante 1h30. Então, eu vou sacanear o Corinthians ininterruptamente daqui até a hora do almoço. Não, eu só tenho problemas com o Corinthians. O Flamengo não é um inimigo central. A gente não pode lutar contra todos ao mesmo tempo. Tem que escolher um inimigo. Então, o primeiro tema é o tema da encruzilhada histórica. Não fosse isto bastante, ou seja, na longa duração, nós temos uma estagnação da renda per capita, porque duplica o PIB, mas, como eu disse, duplica a população. Nos últimos 4 anos, nós temos uma estagnação que é a crise recessiva mais importante em mais de meio século. Nós tivemos regressão, retrocesso do PIB em 2015 e 2016, acumulada de mais de 7%, e desde então, mais ou menos a situação do capitalismo brasileiro é daquela tartaruga tetraplégica. Estão vendo uma tartaruga com dificuldade de locomoção? Não? E com confusão mental corintiana. Então, eu disse que eu não ia perdoar. O capitalismo brasileiro regrediu de tal maneira que esta segunda década do século XXI é uma década em que a projeção otimista em que em 2022 nós voltaremos a ter um PIB do tamanho de 2014, para compreendermos a gravidade do que nós estamos falando. Em 2022 voltaremos a ter o PIB de 2014. O de hoje, 2018, é menor do que o de 2014. Quanto menor? Quase o efeito destrutivo de uma guerra, entre 5% e 10%. O problema é que a estagnação é diferente num país como a Suíça e num país como o Brasil. Porque é um país jovem. O que significa que é um país jovem? É um país que ainda não completou aquilo que os demógrafos chamam a transição histórica.
A transição histórica não é somente a passagem do mundo agrário para o mundo urbano. A transição histórica, ela só se completa quando a urbanização tem uma refração naquilo que é a taxa média de envelhecimento da população. Nós ainda temos menos de 10% da população que tem menos de 60 anos. Enquanto que todos os países urbanizados precocemente têm mais de 20%, em alguns casos mais de 25% da população acima de 60 anos. Significa que nós estamos num momento extraordinário, que é uma janela de oportunidade do ponto de vista histórico, que é que nunca tivemos tão poucas crianças e tão poucos jovens, e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tão poucos idosos. Significa que nós temos uma população economicamente ativa de 105 milhões e temos uma força de trabalho que não é o mesmo que uma população economicamente ativa, é uma força de trabalho, é uma população potencialmente ativa que está próxima de 140 milhões. Nós ainda não completamos a transição demográfica. Nós ainda temos metade da população feminina com 18 anos ou mais que não é economicamente ativa. Na verdade, é um pouco menos. São 47%. 53% das mulheres já são economicamente ativas. Mas esta é uma taxa muito baixa quando comparada com outros países. Então, esta crise recessiva, a década perdida, ela tem sequelas sociais profundas, que é bom nós refletirmos, embora esteja diante dos nossos olhos a luta pela sobrevivência, para nós mantermos a saúde mental, nos obriga a nos alienarmos um pouco da realidade. A realidade é de tal maneira dramática que, se nós não tivermos reservas mentais, é muito difícil respirar. Então, o drama social brasileiro é quase irreparável. Nós estamos falando para uma população economicamente ativa de aproximadamente 105 milhões, um terço desta população economicamente ativa é tecnicamente iletrada. Ou são analfabetos, porque não reconhecem os fonemas, ou são analfabetos funcionais, porque não conseguem interpretar sentido a nenhum texto. São culturalmente prisioneiros de um mundo pré-urbano. Isso significa que culturalmente estão no século XVIII, estão no mundo das trevas. Este tema é um tema delicado no Brasil. Eu sei que ele é delicado. Porque os brasileiros, não sei se sabem, o Brasil é um dos países do mundo em que as pessoas nunca falam uns para os outros qual é o seu salário. Você pode fazer sexo com uma pessoa, isso não é garantia que você vai saber qual é o seu salário. Sexo é uma intimidade muito maior do que dizer qual é o salário. Os brasileiros... Eu pensei que vocês iam achar graça nisto, porque isto é uma aberração, ninguém no mundo consegue entender isso. Ou seja, o encontro dos genitais para a troca de fluidos é uma relação menos íntima do que dizer para o outro quanto é que você tem na conta corrente. Entendem? Mas eu quero vos surpreender. O tema do iletramento, o tema das dificuldades culturais, é muito mais grave que o tema da conta corrente. É muito mais grave. A maioria dos brasileiros tem uma enorme vergonha da sua ignorância. E o tema é tabu. O tema é um tema intratável. Porque as disparidades educacionais são brutais. Vocês talvez já tenham se interrogado por que os funcionários do judiciário ganham mais, muito acima, do que é o salário médio brasileiro. Não sei se sabem por que é isto assim historicamente. Sabem por que o judiciário é mais bem pago? Não é técnico o problema. É um tema histórico, político, e tem uma razão de ser. Porque a justiça precisa de quadros que tenham um mínimo de maturidade cultural para fazer a operação da justiça. Os juízes não querem iletrados à sua volta. Não querem. Historicamente,
O processo de seleção tinha que oferecer compensações econômicas, sociais mais elevadas, porque o nível médio da força de trabalho oferecida na sociedade brasileira é muito baixo. E, portanto, os níveis de produtividade no Brasil são muito baixos, porque as pessoas têm dificuldades culturais brutais. Então, os juízes querem uma mão de obra mais qualificada, e para isso é preciso pagar. Veja, quando se fez a transição demográfica do campo para a cidade, foi preciso oferecer ao funcionalismo alguma compensação, porque o salário mais imediato para recrutar os poucos quadros que tinham algumas habilidades culturais, que basicamente no Brasil até os anos 70 significava ter o ensino médio e dominar as habilidades do ensino médio, não ter um diploma de ensino médio. Era tão pequena a oferta de trabalho qualificada que o funcionalismo preservou, mesmo depois do golpe de 64, a estabilidade do emprego, quando ela foi retirada de todo o setor privado. Existia estabilidade do setor privado. Foi retirada, o funcionalismo preservou. Por quê? Porque, como a economia brasileira estava numa dinâmica de crescimento muito grande, o setor privado tinha uma demanda gigantesca de mão de obra qualificada e oferecia salários iniciais muito mais elevados que o funcionalismo. Então, a compensação era a estabilidade. Fecha o parênteses. Então, primeiro tema é que, depois de 30 anos de regime democrático eleitoral, estamos a 30 anos da Constituição de 88 ser votada, o tema educacional no Brasil continua sem solução e é cada vez mais dramático. O segundo tema é que nós temos taxas de desemprego que são insustentáveis. São politicamente insustentáveis. Um país com este nível de urbanização não pode manter indefinidamente 12 milhões de desempregados. Significa que na Grande São Paulo, onde nós temos mais estudos disponíveis, nós temos essencialmente 20% da população economicamente ativa, cronicamente desempregada. Isto é uma panela de pressão que não pode se manter no fogo indefinidamente, tem prazo de validade, vai explodir. E é inexorável. O que é prazo de validade? Eu fui fazer uma panfletagem em Cidade Tiradentes essa semana. Dia 22 era um dia nacional de luta das centrais sindicais. Então, eu fui à Cidade Tiradentes. E vocês não acreditam que é a Cidade Tiradentes ao 12:30? É como se você estivesse na Rua São Bento. Há multidões de pessoas, jovens, num bairro que fica a 35 quilômetros do centro de São Paulo, circulando pelas ruas. É uma parte enorme de jovens que não estuda e não trabalha. São multidões que andam pelas ruas. Fazendo o quê? Arranjando uma maneira de sobreviver. Procurando alguma forma de garantir que estarão vivos no dia seguinte. Isto não é sustentável. Isto vai explodir. Se não entendemos a estagnação de longa duração, se não entendemos a crise dos últimos 5 anos, não vamos entender por que existe o PCC no estado mais rico da nação. Não vamos entender por que há 200 mil presos no estado de São Paulo. Há mais de 700 mil presos no Brasil. E o crime organizado organiza alguma coisa em torno de 5 milhões de pessoas no país, economicamente. 200 mil presos significa que há pelo menos 2 dependentes para cada um dos presos no estado de São Paulo. Significa 600 mil pessoas. No estado tem 41 milhões de habitantes. Significa que a chance de você entrar num vagão do metrô em São Paulo e tem 50 pessoas, a chance de que uma ou duas vivam de uma renda gerada pelo PCC é estatisticamente muito mais elevada. É muito elevado. Então, o terceiro tema. O terceiro tema é quais são as explicações que existem no debate intelectual político para este contexto.
Há três interpretações fundamentais. Há mais, evidentemente. Há três grandes escolas, digamos, de pensamento. Dentro dela, há subdivisões. Mas vamos nos concentrar no que é fundamental. A primeira explicação, a explicação mais poderosa, é aquela que é hegemônica na classe dominante, vocês conhecem, é aquela que diz: a democracia ficou cara demais, o Estado é grande demais. A Constituição de 88, a ordem jurídica, o regime semipresidencial ou presidencialismo de coalizão, a extensão dos direitos, os três grandes sistemas que foram criados pela Constituição de 88. Quais são os três grandes? Universalização do acesso ao ensino fundamental, o SUS, Sistema de Saúde Universal, Público e Gratuito, e a Previdência Social, incorporando como cláusula transitória a Previdência Rural, ou seja, a Previdência para aqueles que não contribuíram. São os três grandes sistemas de políticas públicas brasileiras. Tudo o resto é importante, mas é periférico em relação a estes três grandes sistemas. Universalização da saúde, SUS, Previdência. O que diz a classe dominante, o que diz a Avenida Paulista, Faria Lima? Eles dizem: Estado grande demais, democracia cara demais, direitos demais. Isso levou a uma carga fiscal de 34% do produto bruto. Era inferior a 25% nos anos 70. Isso significa que, nesse intervalo histórico, 10% da riqueza gerada anualmente no Brasil foi transferida para o Estado. Surgiu um Estado grande, ele é pesado, ele é ineficiente, ele é claro, ele é caro, e ele estimula perda de competitividade da economia brasileira no mercado mundial. Se queremos atrair investimentos que podem vir para o Brasil, mas podem ir para Bangladesh, podem vir para o Brasil, mas podem ir para Filipinas ou para a Indonésia, e, em grande medida, irão para a China. Se queremos que venham para o Brasil, como vieram, prioritariamente, entre 1945 e 1980, quando o Brasil foi, de longe, o país da periferia, que estava em primeiríssimo lugar como destino do investimento capitalista internacional. Se queremos recuperar a posição que foi do Brasil, que o Brasil perdeu, hoje o Brasil está em quinto lugar, considerado os países periféricos, evidentemente, ignorando os movimentos de capitais dos Estados Unidos para a União Europeia, ou da União Europeia para os Estados Unidos ou para o Japão. Ignorando o movimento de capitais no centro do sistema, quando olhamos para a periferia, o Brasil caiu de primeiro para quinto. Até Singapura está na frente do Brasil, que é um enclave chinês, uma ilha da diáspora chinesa. Então, esta interpretação é aquela que diz que a chave para recuperar o crescimento, para impulsionar uma dinâmica de prosperidade, que só pode vir com crescimento econômico, é diminuir o tamanho do Estado. Isso significa, e significou durante o debate político dos últimos anos e durante estes meses da campanha eleitoral, uma competição entre aqueles que queriam os favores da classe dominante para decidir: vamos reduzir o déficit do orçamento em 4, 5 anos, como dizia o Alckmin, em 2 anos ou em 1 ano, como disse o Bolsonaro. Estavam todos de acordo que tinha que reduzir. O problema é se é gradual, como era basicamente a política do governo Temer, continuidade da política do governo Temer, ou um choque brutal, um choque hemorrágico, um choque de tipo cirúrgico. Em 1 ou 2 anos, reduzir o déficit do orçamento. O que é o déficit do orçamento? O déficit do orçamento, no seu auge, chegou a 8% do PIB. Isso é o déficit nominal. O déficit primário é menor. O déficit primário é aquele cálculo que é feito quando se considera todas as receitas da União, todas as despesas da União, à exceção do custeio da rolagem dos juros da dívida pública. O déficit nominal inclui o custo da rolagem dos juros da dívida pública. 8% do PIB não é pouca coisa. É dureza. Nós estamos falando de números muito grandes. Muito grandes. Bom, esta é uma interpretação. A segunda interpretação é aquela que diz: a crise do capitalismo brasileiro também tem presença na Avenida Paulista, na Fiesp, por exemplo, tem muita presença. É aquela que diz que a crise do capitalismo brasileiro
não é o tamanho do Estado. A crise do capitalismo brasileiro é gerada por uma ausência de demanda. A demanda não é suficiente para impulsionar o crescimento. E por que ela não é suficiente? Ela é insuficiente porque não se terminou a bancarização do país, não se consolidou um mercado de crédito, não se abriu o Brasil à entrada. O mercado financeiro manteve-se fundamentalmente nacionalizado, não se favoreceu a entrada de grandes empresas, bancos financeiros internacionais. Então, a oferta do crédito é insuficiente. O problema do Brasil não é que o Estado está endividado demais, as empresas estão endividadas demais, as famílias estão endividadas demais, é o contrário. Não há nenhuma razão pela qual não se possa rolar a dívida pública. Se voltarmos a ter taxas de crescimento mais elevadas, as empresas tiverem acesso a financiamento externo e as famílias tivessem mais facilitação na busca de crédito. É uma visão oposta à primeira. A primeira diz o Estado é grande demais, a segunda diz o problema não é o tamanho do Estado, o problema é a demanda. Ou seja, a economia brasileira ela precisa de um impulso, e esse impulso é elevar as taxas de investimento e, fundamentalmente, elevar as taxas de consumo. O Estado tem que comprar mais, o Estado tem que fazer mais obras, as empresas têm que investir mais e as famílias têm que consumir e comprar mais. E não há nenhum problema em estar endividado. Endividar-se é lindo, porque faz a economia crescer. O que não é bom é inadimplência, mas endividar-se é uma coisa linda. Não é bom é não pagar a dívida. Não pode haver inadimplência, mas não há nenhuma razão, quer dizer, é toda uma visão, ela é inspirada naquilo que foi a corrente mais dinâmica do pensamento liberal capitalista do século XX, foi impulsionada por um economista britânico, John Maynard Keynes, que foi um dos cérebros da reorganização do capitalismo ao final da Segunda Guerra Mundial, inspirador da constituição do Fundo Monetário Internacional, inspirador da existência do Banco Mundial, inspirador, fundamentalmente, da ordem monetária que foi criada a partir de 1944 na Conferência de Bretton Woods, e durante meio século era, digamos, a referência intelectual mais importante do mundo liberal. Essa é a segunda interpretação. Há uma terceira interpretação, que é a interpretação marxista. Os marxistas, como sabem, não somos muito numerosos no Brasil, mas somos muito ativos, somos muito determinados, digamos. O que dizemos os marxistas? Os marxistas dizem a crise é fundamentalmente uma crise de investimento. A economia está estagnada na longa duração, perdeu o impulso que ela teve entre 1930 e 1980 e está dramaticamente em regressão desde 2014, porque a taxa de investimento é muito baixa, está em queda. Nós caímos de taxas de investimento em proporção do PIB, que foram próximas de 25% no início dos anos 70, para taxas médias que oscilavam entre 18% e 20% do PIB, na década passada, e agora, dramaticamente, no último ano, nós tivemos uma taxa de 16% do PIB. Vejam, a taxa de investimento do PIB é muito importante para nós entendermos o que é a morfologia do capitalismo. O Estado brasileiro, em todas as suas dimensões, responde por 3% do investimento do PIB. E isto é crônico. Ou seja, a economia brasileira depende fundamentalmente de investimento privado. Ou ele é nacional ou ele é estrangeiro, mas dela depende fundamentalmente de investimento privado. O investimento estrangeiro tem um peso importante no Brasil. O Brasil ainda é um dos 5 países que recebem mais investimento estrangeiro no mundo. Recebeu 72 mil milhões de dólares, 72 bi no ano de 2017. Não temos os números para este ano ainda, mas a projeção não são muito animadoras, não vão muito além disso. O que significa que nós temos um PIB de 2 trilhões, meus caros.
2 trilhões. Então, isso significa que nós temos uma taxa de investimento estrangeiro, que é a entrada de ED, de investimento externo direto, em torno de 3% do PIB. O resto é investimento privado nacional. São taxas muito baixas. Então, a explicação marxista para o fato da economia não crescer é muito simples. A economia não cresce porque os capitalistas não investem. E por que eles não investem? Não investem mais porque o sentido do investimento é buscar a valorização do capital. É isso que faz mover o capitalismo. O capital sai da sua forma líquida, que é o dinheiro, se objetiva em bens de produção, se objetiva em terra, em insumos, em equipamentos, em obras, em indústrias, e produz mercadorias que têm que ser vendidas. As mercadorias, ao serem vendidas, têm que gerar uma valorização do investimento inicial. Se a taxa de valorização é muito baixa, inibe o investimento. Só há uma maneira de aumentar o apetite predador do investimento capitalista. Não se inventou nenhuma outra solução que não fosse garantir taxas de retorno, de valorização, se quisermos, em termos técnicos, taxas de acumulação de capital mais elevadas. O Brasil ainda tem uma taxa média de lucro mais elevada que no centro do sistema, não se enganem. Todos os países periféricos têm. O capital se move mais rapidamente na periferia que no centro. Mas o Brasil tem taxas de valorização inferiores aos países asiáticos hoje, onde a taxa média de lucro é mais alta. Taxa média de lucro no Brasil, os cálculos que eu considero mais apropriados giram em torno de 9% a 10%. As taxas médias de lucro no centro do sistema, há muitas décadas, estão abaixo de 5%. Significa que há um prêmio para quem investe no Brasil. Evidentemente há um prêmio, mas há muitos riscos. Muitos riscos. Então o capital sai da esfera da produção, se retira da esfera da produção e aonde ele se mobiliza? Ele se mobiliza no mercado financeiro e se transforma em capital fictício. Onde ele consegue taxas de retorno muito semelhantes ao que teriam, ou às vezes eventualmente superiores àquela que eles obteriam na atividade produtiva, com muito menos riscos. Isso tem um custo, evidentemente. O custo é que os ativos financeiros, eles ficam sobrevalorizados. Há uma inflação do preço dos ativos financeiros, porque há uma massa de capitais gigantesca se dirigindo para ativos financeiros, se refugiando em ativos financeiros ou em imóveis também. É outra maneira de se refugiar o capital sem gerar nenhum bônus produtivo. E esta expectativa gerada pela valorização dos ativos financeiros é fictícia, ou seja, ela é falsa, porque é uma expectativa de que no futuro existirão lucros, no futuro existirá uma capacidade do Estado de fazer a rolagem da dívida, no futuro, e bom, no futuro, como sabe, estaremos todos mortos. É básico. Até nós, os palmeirenses, estaremos mortos. Embora o Palmeiras seja imortal. Bom, isto posto, todo o problema consiste, então, em como as classes sociais, o capital, o trabalho, os setores médios, reagem diante desta crise. As classes não reagem por igual. Então, isso significa que cada classe tem em determinado momento da história, um nível de percepção de onde estão os seus interesses. O que fundamentalmente aconteceu nos últimos 5 anos no Brasil, depois de 2013, foi um giro dos setores médios à direita. A classe média, que é muito heterogênea, mas onde está a pequena burguesia proprietária, onde estão os setores médios da autoescolaridade, ou seja, a maioria daqueles que completaram estudos superiores e cumprem funções executivas, seja no Estado, seja na iniciativa privada, chegou à conclusão, por uma série de razões, que o papel regulador do Estado, que prevaleceu durante os 13 anos do governo do PT, tinha se esgotado. Que esse Estado, além de ser caro demais e ineficiente, era completamente corrupto. E que a gestão do PT, neste terreno, né, da privatização do Estado,
para a apropriação do Estado para financiamento dos seus aparelhos eleitorais não era diferente da dos outros partidos. E como o impacto da crise foi muito severo, a maioria das classes médias romperam e giraram à direita. E passaram a apoiar a solução primeira, aquela que diz a questão central é reduzir o tamanho do Estado, fazer a lipoaspiração do Estado, fazer uma intervenção cirúrgica para atrair capitais e, com a entrada de dinheiro, predominantemente, prioritariamente investimento externo, voltar a crescer a economia. A classe trabalhadora ficou essencialmente perplexa diante da crise, a partir de 2013. Ficou perplexa porque os núcleos organizados da classe trabalhadora, estamos falando dos metalúrgicos, dos petroleiros, estamos falando da indústria química, estamos falando dos professores das redes públicas, que são muito proletarizados, muito proletarizados. Estes setores mais organizados da classe trabalhadora ficaram perplexos diante da crise, porque Dilma vence as eleições de 2014, faz o famoso discurso, não mexerei nos direitos nem que a vaca tussa, mas depois chama para a condição de primeiro-ministro Joaquim Levy, que é o homem indicado pelo presidente do Bradesco, Trabuco. E Levy, com o beneplácito de Lula e de Meirelles, aplica o plano do Aécio Neves. Então, o governo Dilma fica suspenso no ar. Já tinha perdido a classe média antes das eleições e depois perde o apoio da classe trabalhadora. O que sustentou durante o ano 2015? Durante o ano 2015, o sustentou, vejam o paradoxo, o apoio da Avenida Paulista, que acreditava que Levy de primeiro-ministro talvez fizesse as contrarreformas necessárias para superar a crise fiscal. Em dezembro de 2015, a Avenida Paulista perdeu a paciência e Levy se demitiu. A partir daí, a classe dominante brasileira decidiu derrubar o governo. E foi para o impeachment. Por quê? Porque não estava disposta a esperar as eleições de 2018. Não estava mais, digamos, disposta a perder tempo. Muitos fatores contribuíram para isso, e já devo vos alertar, daqui a alguns anos nós vamos ter uma visão mais clara. Certamente pesou a eleição de Trump. Porque Trump abre uma fissura na situação internacional. Trump representa uma reação de uma fração do capital norte-americano que não está mais disposto a aceitar a ascensão chinesa no mercado mundial. O que significa a ascensão chinesa? A economia norte-americana é, de longe, a mais poderosa do mundo. Estamos falando de um PIB de 19 trilhões para um PIB mundial de 90 trilhões. A chinesa é de 10 trilhões. Evidentemente, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 300 milhões, então... Já vos disse, a renda per capita nos Estados Unidos é acima de 50 mil, na China é pouco acima de 5 mil. São níveis de produtividade completamente distintos. Mas tamanho faz diferença. Vou repetir, tamanho faz diferença. Uma é de 19, outra de 10. Mas a permanecer a dinâmica dos últimos 25 anos, até 2030, a diferença seria dramaticamente diminuída. E Trump representa um enfrentamento com os interesses de Beijing no mercado mundial. O que Trump está dizendo é, se a China quer crescer, pegando carona na poupança externa do capitalismo mundial, tem que aceitar negociações conosco. Porque é a nossa poupança. O que é a poupança do capitalismo mundial? É a acumulação de capital no centro do sistema. O dinheiro disponível no mundo está no centro do sistema, está em Londres, está em Paris, está em Zurique e está em Nova York. A poupança brasileira é irrelevante para o mundo, porque o PIB mundial é de 90 e o PIB brasileiro é de 2. Então, o burguês mais rico do Brasil, ele pode circular num restaurante de cabeça erguida com os burgueses mais ricos dos Estados Unidos. Mas para cada um deles, dos brasileiros que gostam de desfilar em restaurantes ricos, em hotéis ricos em Nova York, há 50 iguais a ele nos Estados Unidos. 50, entende? Então ele entra e ele é a Juventus entrando no restaurante.
Então, tem uma mesa para os Juventus? Tem ali, naquele cantinho, tem uma mesa para os Juventus. Aí, proporções, tamanho. Trump é uma mudança no cenário internacional. E a Avenida Paulista são rápidos. A burguesia brasileira é muito capaz, muito inteligente. Subestimar o inimigo é uma burrice sem tamanho. É uma tolice. Como diria o Washington, é coisa de trouxa, de otário. Tem que estudar o orçamento. Para sentar na mesa com o juiz dizendo conheço o orçamento, senhor presidente. Está sobrando dinheiro, senhor presidente. É o artigo 19, eu vou mostrar para o senhor. Tem aqui a tabela, o senhor quer ver? Não foi isso que o Washington alertou para vocês? A Avenida Paulista é consciente das transformações no mundo. Há um volume de recursos disponíveis no mundo que escapa à nossa capacidade de compreender a escala. Nós estamos falando na escala de trilhões de dólares. Quantos trilhões? Veja, quando houve a crise de 2008, o Banco de Compensações Internacionais de Basileia, insuspeito, criado simultaneamente ao Fundo Monetário Internacional. É um banco estatal que funciona como uma espécie de banco central dos bancos centrais. Funciona na Suíça. É como o Comitê Olímpico Internacional. Entendem? É como a FIFA. Tudo que é de ruim no mundo está na Suíça. Só se aproveita os chocolates. E os relógios. A Suíça é um problema no mundo. É um problema. É infernal. É uma espécie de caixa preta do capitalismo. Muito bem, o Banco de Compensações Internacionais, em 2008, fez a avaliação que o valor de face dos títulos que estavam disponíveis no mercado financeiro mundial superava 500 trilhões de dólares. Quando a economia mundial naquele momento era de aproximadamente 60 trilhões de dólares. Era quase 10 vezes maior, era 8 vezes maior do que o tamanho da riqueza real que era produzida e consumida por sociedades reais. Tudo capitais fictícios, projeções, mas esse era o valor de face dos títulos na forma dos CDS, dos hedge funds, dos swaps cambiais. Mais de 500 trilhões. Dados do Banco de Compensações Internacionais de Basel, de Basileia. Nos anos seguintes, 2009, 2010, 2011, 2012, mais de 40% desses papéis se transformaram em lixo. Quando tentaram vender, os portadores desses papéis descobriram que eram papéis invendáveis, que ninguém estava disposto a comprá-los pelo valor de face. Foi destruída essa massa gigantesca de capital fictício. Mas ainda assim, hoje no mundo, há muitos trilhões de dólares disponíveis e o problema é para onde eles vão. A promessa da Avenida Paulista, o compromisso, digamos, a perspectiva que foi oferecida, e foi oferecida ao próprio Bolsonaro pelo Paulo Guedes, é que o Brasil pode dar um pulo e saltar dos 70 bilhões de dólares anuais para acima de 100 bilhões de dólares anuais. E com essa injeção de capital externo, tirar a economia da estagnação, voltar a crescer. Essa é a promessa. A maioria do povo brasileiro votou nesse projeto. Foi isso que venceu as eleições. É assim. Isso significa que o PT foi derrotado. Evidentemente, o candidato do PT, Haddad, foi derrotado nas eleições, mas não sejamos ingênuos, não foi só o PT que foi derrotado. Aconteceu algo muito grave. Foi legitimado nas urnas um projeto que representa os interesses de uma fração da sociedade brasileira que não é minoritária, é minúscula, é quase invisível, é microscópica. Quem pode ser beneficiado por uma política de choque fiscal que em um ano reduz o déficit nominal de 8% do PIB? Quem pode ser beneficiado com isso? Porque isso, vocês compreendem o que significa isso?
Isso significa contingenciamento de todo o orçamento de 2019, gente. Não é mais do mesmo. Vejam, não é que nós vamos ter uma continuidade com o Bolsonaro do que era o governo Temer. Não há nenhuma razão para imaginar que seja isso. Bolsonaro vai utilizar uma parte do material humano que trabalhou para Temer, porque há poucos quadros dispostos a servir a este projeto, que tem um mínimo de experiência e qualificação. O material humano disponível é pequeno. Mas é só nesta dimensão que é continuidade. É muito diferente. O que vem pela frente é muito mais grave do que aconteceu nos últimos 2 anos, onde já ocorreu forte contingenciamento. Mas nós vamos falar de coisas... Uma coisa é retirar o dente do siso, pessoal. E outra coisa é fazer a reconstrução da face. Temer é retirada do dente do siso. Bolsonaro significa que o infeliz estava num acidente de automóvel, o automóvel bateu num poste e a cara dele afundou toda. E ele tem que fazer um transplante de rosto. Essa é a operação de Bolsonaro. E Temer é dente de siso. Tá claro que é ruim? Só quero dizer que é ruim. Estou usando uma imagem metafórica. É ruim. Quanto ruim? Muito ruim. Quanto ruim? Mais ruim de tudo que vocês já viram nas vossas vidas. Nunca viram nada parecido até hoje. Os que estão vivos nessa sala nunca viram. Nunca viram. É o que vem pela frente. Quanto dos planos de Bolsonaro ele pode aplicar? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque entram aí pelo menos 3 variáveis fundamentais. E aí eu encerro. 3 variáveis fundamentais. Então, por que construção de cenários tem margens de erro muito elevadas e é imprudente hoje fazer muitas previsões? Primeira variável é que nós não sabemos qual é a relação, qual é o nível de coesão do núcleo político em torno de Bolsonaro. Para dirigir o Estado e fazer uma contra-revolução, é preciso um núcleo político, um núcleo de quadros que saibam qual é a estratégia, que tenham firmeza na tática, gente que a mão não treme, que não se urinam nas calças, que não se impressionam com cara feia. Precisa de um núcleo político. Ele tem esse núcleo político? Não sabemos. O núcleo político dele, atualmente, tal como está dividido em 4 frações. Antes da posse, já estão lutando furiosamente uns contra os outros. Revela pouca coesão. Então, nós temos um núcleo central, que é o núcleo familiar, há um clã. Primeiro problema, um clã familiar, Bolsonaro e seus filhos não podem dirigir o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é o Zimbábue. Não é o Zimbábue o Brasil. Não é uma sociedade que está saindo de uma economia agrária anteontem. Começou a transição histórica em 1930. 4 gerações. Então, não se pode dirigir a família como Gengis Khan com os seus filhos, a sua corte, dirigir a Mongólia no século XIII. Literalmente. Não sei se sabem, metade da população da Mongólia descende diretamente da família do Gengis Khan. Metade da população da Mongólia em 2018. Geneticamente. O harém dele era tão grande, e dos filhos era tão grande, que mais da metade da população da Mongólia não podia ter filhos, e metade da população da Mongólia do século XXI é descendente de Gengis Khan. Isso é poder clânico, isso é muito poder. O Brasil não é assim. Então, primeiro problema, o núcleo familiar tem limites. Segundo núcleo de poder é Paulo Guedes e os quadros, fundamentalmente cariocas, fundamentalmente que fizeram uma vida adulta ligada ao mercado financeiro do Rio de Janeiro. Esse é o segundo núcleo de poder. É muito homogêneo, é muito radical, é um Instituto Millennium. Vieram quase todos da PUC do Rio, estudaram juntos, vão nas festas de aniversário uns dos outros, nos casamentos uns dos outros, compartilham as amantes. É homogêneo. É o núcleo em torno de Paulo Guedes.
Há um terceiro núcleo, que é o núcleo militar. O núcleo militar também é muito homogêneo. É um núcleo de generais de 4 estrelas do Exército. Isto, por definição, é muito homogêneo. Estudaram todos na Escola Superior de Guerra. São todos da mesma idade. É homogêneo. E, finalmente, há o núcleo político. É o último. Veja, Bebiano e Onyx Lorenzoni, que são chefes do núcleo político. Eu sei, o nome é incrível, né? Onyx, parece um nome de uma pedra iraniana. É um granito iraniano, onyx. Um granito negro iraniano. Competia com o preto Tijuca. Eram os dois granitos mais valorizados no mercado mundial de pedras. Eu sei, é uma excentricidade, eu sou erudito em granitos. O amante mais divertido da minha mãe, quando ela já era uma senhora idosa, era um comerciante italiano de pedras. Então eu tive que passar horas e horas ouvindo ele bêbado, ou de pileque, ilustrando os conhecimentos dele sobre granitos. Onyx é um grupo que tem muito pouca relação com é uma relação construída há 2 ou 3 anos. É muito recente. É um grupo que fundamentalmente são os dejetos dos partidos de direita, do baixo clero tradicional do Congresso Nacional. São personagens de 4ª, 5ª, 6ª linha na história política dos últimos 20, 30 anos no Brasil. Falam mal, não escrevem nada, mudam de ideias com muita facilidade, são inconstantes, não têm adesão a ideias, não são respeitados. Ou seja, não é que o Onyx entra na Fiesp e os donos da indústria de São Paulo ficam impressionados com ele, entende? A família Frias convida o Onyx para um almoço lá na sede do jornal Folha de São Paulo e todos os principais editores querem participar do almoço. Não, vai acontecer que as pessoas dizem, mas eu sou obrigado a ter que aturar esse cara na hora do almoço? Entende? No passado não era assim, evidentemente. 4 núcleos de poder, aparentemente ainda não encontraram uma solução de como funcionar. Porque não há um partido. O PSL é uma sigla de aluguel que foi adquirida pela família Bolsonaro poucos meses antes das eleições. O PSL é um partido de fantasia. Havia 4 ou 5 para serem comprados no Congresso Nacional. Ele hesitou, inclusive. Ele quase foi candidato pelo Patriotas, que lançou o inesquecível, impagável, indescritível Cabo Daciolo, o fenômeno meteórico, místico, peripatético, mais espantoso. Enfim, não há como defini-lo. Então, glória a Deus. Então, esta é a primeira variável. O núcleo político de poder está em construção, não há um partido, talvez construa um partido. O PSL lançou uma campanha delirante, não sei se vocês acompanharam, pedindo 70 milhões de filiados nos próximos 2 anos no Brasil. Há uma campanha pela internet. A meta é chegar a 70 milhões de filiados ao PSL. Se fizer isso, vai ser um partido maior do que era o partido de Hitler na Alemanha. Significa metade da força de trabalho potencial da sociedade brasileira. Então, este é o primeiro fator. O segundo elemento a ser considerado, o primeiro fator é o núcleo político de poder, a relação dentro do núcleo político de poder entre suas várias frações, assim que assumirem a gestão do Estado. Qual é a dinâmica disso? E qual é o lugar pessoal de Bolsonaro como árbitro, como Bonaparte, como o líder desta coalizão? O segundo tema é a relação da classe dominante, especialmente a sua fração paulista, com o governo. Então, a classe dominante brasileira não tinha Bolsonaro como seu candidato preferencial. Ela estava dividida, evidentemente, uma parte apoiou o Bolsonaro, o dono da Havan é parte da classe dominante, certo? Mas o dono da Havan está para a classe dominante, sei lá, como a Ferroviária de Araraquara está para a disputa do campeonato da 2ª divisão do futebol paulista. Certo? Ela está bem? Caiu? Acontece, quando eu falo mal da Ferroviária, acontece isso. Obrigado.
Então, o segundo termo é esse, a relação. E por que a fração paulista? Porque a classe dominante brasileira, ela é um país nacional, um país continental, o Brasil. Tem frações mineiras, cariocas, gaúchas, nordestinas, amazonenses. É uma classe dominante heterogênea. Mas tem uma fração que lidera o Brasil. Por quê? Porque é mais rica. Simples. Quanto mais rica? Muito mais rica. É noutra escala. Não tem comparação. Vejam, a economia do Estado de São Paulo, é bom saberem, é maior do que toda a Argentina. Está claro o que nós estamos falando? A economia de São Paulo é maior que a da toda a Argentina. Maior. Não é igual, maior. Este é o peso da fração paulista. A fração paulista desconfia de Bolsonaro. Por quê? Porque a indústria tem muito peso na fração paulista. E a equipe de Paulo Guedes é uma equipe que vem toda do mercado financeiro. É toda carioca e vem do mercado financeiro. Ser carioca não é um problema menor, claro. Por definição, ao não ser... Não é paulista, mas ainda por cima é carioca. Se fosse mineira, eles aceitariam melhor, mas carioca não. Aí não. Aquele pessoal que anda seminu metade do ano, nem pensar. Vai à praia. Não. O terceiro elemento, que é o decisivo, eu deixei para o fim. O terceiro fator... Recordando, primeiro, a consolidação do núcleo político, segundo, a relação do Estado, do governo Bolsonaro com a classe dominante. O terceiro fator é o mais importante, a relação do governo e do Estado brasileiro com a classe trabalhadora brasileira. Veja, eu não coloquei como uma das três variáveis fundamentais qual é a relação do governo com a classe média. E eu sei que a maioria da categoria de vocês tem a percepção de si própria como classe média. Eu não coloquei a variável classe média por várias razões, porque a classe média brasileira cumpriu um papel-chave, fundamentalmente nos últimos 5 anos, mas a tendência agora é ela sair de cena. Ela vai apoiar o governo durante um bom tempo. Então, mas isso não é decisivo. As duas forças sociais mais poderosas do Brasil são capital e trabalho. Foi muito excepcional que a classe média tivesse o protagonismo que teve entre 2013 e 2018. E teve esse protagonismo, não porque o seu peso social seja grande, a classe média brasileira é, do ponto de vista demográfico, social, econômico, liliputiana, para usar uma metáfora literária. Liliputiana significa que, em comparação com os setores médios de uma sociedade como a Argentina, por exemplo, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Os pequenos proprietários ou os setores de alta escolaridade, com funções executivas, é muito pequeno. Mas ela vai apoiar o governo. Mas isso não vai ser decisivo. O que vai ser decisivo é se a classe dominante e a fração paulista vão apoiar o governo. Isso é uma questão sim ou não. É questão, digamos, vital. É vida ou morte para o Bolsonaro. Ele tem que ganhar o apoio da Avenida Paulista. Ele tem que vencer todas as desconfianças. A principal desconfiança da classe dominante da Avenida Paulista é que ele é um extremista neofascista. E talvez psicologicamente alterado. Não há muita segurança na classe dominante que ele não seja um fanático e há dúvida se ele é mentalmente saudável. Não estou brincando. Eu não tenho essa opinião. Eu estou dizendo o que pensa a Avenida Paulista. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que ele é um fanático, mas não acho que ele é louco. Não é a minha opinião. Fanático é, louco não. Outra coisa é que no Brasil, para fazer política de massas, tem que se fazer frases um pouco delirantes, porque elas têm efeito. Mas são coisas diferentes. Lembrem-se que metade da política é representação, é dissimulação, é uma encenação. Se fala para agradar a plateia. O tema fundamental é a relação com o capital do trabalho. Ele precisa ganhar a confiança da Avenida Paulista e tem boas chances de o fazer, quero vos alertar. Quem aposta que o Supremo Tribunal Federal vai ser o freio que segura Bolsonaro, ou aposta que o Congresso Nacional é o freio que segura Bolsonaro, ou acredita que o Tribunal de Contas da União é o freio que segura Bolsonaro, que a Controladoria Geral... Gente... A Polícia Federal vai segurar o Bolsonaro, as Forças Armadas vão segurar. Não há o jogo de pesos e contrapesos, tal como foi estabelecido pelo Pacto de 88 em torno da Constituição, está sendo rompido.
Vou repetir, está sendo rompido. Não pensem que Bolsonaro vai se impressionar com o discurso do Toffoli. O Toffoli, alguém leva a sério o Toffoli? Não se engane, não é isso o freio. O que pode frear Bolsonaro é a Avenida Paulista, é o dinheiro grande. Isso pode frear. Se acharem que o custo da cirurgia de face que ele quer fazer é alto demais e que o custo não compensa os benefícios, que é uma aventura. O segundo elemento fundamental é a classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira é muito subestimada. A começar, os seus próprios líderes tendem a subestimá-la. Primeiro, é uma classe trabalhadora muito jovem. Não tem comparação com o Uruguai e com a Argentina. Em comparação, são países de idosos, Uruguai e Argentina. Países de idosos. A classe trabalhadora brasileira é dramaticamente concentrada e muito jovem. E é pela primeira vez, a primeira geração, aqueles que têm hoje entre 25 e 40 anos, que estão no auge da sua potência, são a primeira geração já urbanizada. Isto muda muita coisa. Lembre-se que a geração que foi à luta em 79, 80, 81, 78, 84, no processo que culminou com as diretas, aquela classe trabalhadora, a minha geração, a geração do Washington, a geração de boa parte de vocês, não, uma boa parte de nós, quando nós vivemos aquela experiência histórica, ao nosso lado, metade da população era analfabeta e iletrada. Metade da população tinha os pés na cidade, mas tinha a cabeça no mundo rural. Tinha a cabeça no mundo do pensamento mágico. As pessoas podiam ser convencidas das ideias mais estapafúrdias, porque não tinham informação cultural para distinguir o que é verdade do que é mentira, do que é fato do que é fake news. Não tinha metade da população. Isto é muito alto ainda no Brasil, mas caiu muito. Na dinâmica histórica, o Brasil é um país muito melhor do que ele era há 40 anos atrás. Muito melhor. Então, a classe trabalhadora jovem, mais instruída, muito concentrada, que teve a experiência política dos últimos 40 anos. Passou por essa prova histórica. Estou concluindo. Ela tem uma limitação. Do ponto de vista objetivo, ela tem uma potência gigantesca. O que significa isso? 34 milhões de carteiras assinadas, 12 milhões de funcionários públicos. Por que isto é uma potência? Porque significa que nós temos 46 milhões de pessoas neste momento. E se houver recuperação econômica, tende a crescer, que tem contrato e tem, portanto, um mínimo de garantias para a existência numa sociedade capitalista contemporânea. Lembre-se, historicamente, a proporção era outra. O número de brasileiros que viviam do trabalho, mas não tinham nenhum contrato, que viviam na completa informalidade, portanto, na completa vulnerabilidade, e que, frequentemente, nem patrão arranjavam. Não é que não arranjavam contrato. Trabalhavam, mas não tinham patrão, tinham que trabalhar por conta própria, tinham que inventar o que faziam. Nós estamos falando que, historicamente, esse número vem em queda. Ainda é muito alto. Nós ainda temos algo próximo a 30% da população economicamente ativa na informalidade. Mas nós tínhamos muito mais de 50%. Aumentou a parte formalizada da classe trabalhadora brasileira e diminuiu a informalidade. Este é o potencial objetivo. Quase 50 milhões com contrato, portanto, com os pés no século XXI. Qual é o elemento frágil? O elemento frágil é a consciência. A consciência está em atraso em relação à ação. Sempre é assim. É um padrão histórico. Mas a classe trabalhadora pode aprender no intervalo curto, em condições excepcionais, pagando um custo muito elevado, pode aprender muita coisa em pouco tempo. O ataque sendo muito frontal, subestimando a força da classe trabalhadora, pode acender um rastilho de pólvora. Pode acender um rastilho de pólvora. Vejam, Temer tentou fazer
de maneira aventureira, menos de um ano depois de ter tomado posse, menos um ano depois do impeachment, uma reforma da Previdência, e fracassou. Claro, fatores excepcionais contribuíram. Coisas incríveis que só acontecem no Brasil, né? Temer sendo gravado por um dos 10 homens mais ricos do Brasil na garagem do Jaburu e admitindo diante do Joesley Batista, sim, continua pagando a propina por Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha era o inimigo público número 1 do país. Ele era um inimigo público tão grande que os últimos idiotas do Brasil todos estavam contra o Eduardo Cunha. E o Temer se deixou gravar na garagem do Jaburu dizendo, sim, que coisa linda que a JBS faz. Continue pagando o silêncio do Eduardo Cunha. Evidentemente, isso abriu um processo que levou a um julgamento dele no Congresso Nacional, julgamento do qual ele escapou. Mas em uma situação dramaticamente grave. Então, nós não sabemos se a classe trabalhadora vai reagir ou não. Se ela não reagir, significa que a derrota foi muito profunda. Não foi uma derrota só do PT, foi uma derrota histórica. E termino com esta observação, que é uma derrota histórica. Há vários tipos de derrotas, e aqueles que, como vocês estão no movimento sindical há muito tempo, aprenderam que é preciso qualificar. Há derrotas que são derrotas sindicais, são derrotas parciais. Você faz uma campanha salarial, você faz uma campanha por um plano de cargos e salários, dá um empate, ou você arranca uma... Você não arranca nada, mas o sindicato aumenta a sua base social, a sua influência, aumenta o número de filiados. Há derrotas muito mais profundas, já nós podemos chamar que são derrotas políticas, já são derrotas que mudam a relação de forças seriamente. Há derrotas que são estratégicas, que invertem a situação por alguns anos, por 3, 4, 5, 6 anos. E há derrotas históricas. Quero focar sobre derrotas históricas. Uma derrota histórica quando uma geração desmoraliza. O que é uma geração? Nas ciências sociais se utiliza um método de considerar que há um intervalo de 30 anos de geração em geração. Por que o intervalo de 30 anos? Porque se considera que o ser humano médio, as pessoas comuns, são muito ativas nas suas vidas, do ponto de vista do trabalho, da interação social, durante 30 anos. Antes destes 30 anos-chave, são muito jovens e precisam ser liderados. Podem ser arrastados para alguma ação, mas são jovens demais. E depois de cumprirem as atividades mais ativas, digamos dos 25 aos 55, já estão muito cansados. Não têm mais energias para doar para a vida social. Então, antes dos 25 anos, estão muito focados em si próprios, porque precisam descobrir quem são. E depois dos 55, estão cansados demais para se preocupar com os outros. E durante 30 anos, são capazes de cuidar de si próprios e ter um olhar de empatia diante da dor do outro. São politicamente adultos e ativos. E se considera, portanto, que há um intervalo de 30 a 30 anos em cada geração. Muito bem. Se foi uma derrota histórica, foi como 64. E 64 exigiu, como vocês sabem, o intervalo de uma geração. Nós tivemos que esperar para 84, com as diretas, que uma parte mais avançada da classe trabalhadora e do povo brasileiro fosse às ruas para exigir diretas já e o fim do governo Figueiredo. Não é que não se tentou fazer isso antes de 84, certo? Houve uma parcela de gente comprometida com as liberdades democráticas e uma parcela fundamentalmente orientada, organizada pelas forças mais dinâmicas da esquerda brasileira, mais combativas, que tentou durante muito tempo mobilizar contra a ditadura, mas arrastava alguns milhares nas ruas. E vejam, num país como era o Brasil em 68, 100 mil no Rio de Janeiro ainda não é uma manifestação grande o bastante para fazer tremer um regime ditatorial. Só com as diretas é que mudou. Por quê? Porque com as diretas não foram 100 mil às ruas, meus caros. Com as diretas, em 90 dias, foram 8 milhões de pessoas às ruas no Brasil. 8 milhões. 8 milhões não é 100 mil.
E não foram as ruas numa cidade, foram as ruas em 400 cidades. E a população economicamente ativa do Brasil naquele momento era de 40 milhões. Portanto, 20% da população economicamente ativa saiu às ruas em algum momento em 90 dias e disse: abaixo a ditadura. 20%. Em cada 5 brasileiros em 84 disseram: 20 anos, chega. Hoje a população economicamente ativa é de 105 milhões. Nós estamos falando, quando falamos de 20%, de 20 milhões de brasileiros. Para que 20 milhões se coloquem em movimento, digam: não toquem na Previdência, não vamos trabalhar até morrer, que é disso que se trata, não se enganem. Não vamos trabalhar até morrer. Para que 20 milhões façam esse movimento, é necessário uma situação, uma disposição de luta excepcional. Porque 20 milhões à escala nacional significa que em São Paulo tem que sair à rua 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Em Belo Horizonte tem que sair mais de meio milhão de pessoas. Nós não sabemos se foi uma derrota histórica ou não. Quando vamos ter uma resposta para isso? Vamos ter uma resposta mais clara para isso daqui a 1 ano. E tem que ter paciência. Vamos ver como é que o povo amadurece, digere e interage com a experiência do governo Bolsonaro. Mas não tenham dúvidas. Por pior que seja, por mais grave que seja a situação, se avançar a pior hipótese, que é a asiatização do Brasil, o Brasil ter cada vez mais elementos asiáticos nas suas relações sociais, mesmo que isto ocorra, não tenham dúvida, a força da classe trabalhadora brasileira é muito maior do que qualquer governo. E mesmo que o intervalo seja grande, ela vai voltar a se levantar. E não se enganem aqueles que controlam a riqueza e o poder. Juízes, procuradores, banqueiros, industriais, que pensam que podem indefinidamente manter este regime de exploração e opressão no Brasil. As revoluções tardias são as revoluções mais radicais. Eles nem sabem o que eles estão semeando. Da próxima vez, quando saírem os milhões às ruas, como foi em 84, o povo brasileiro não vai sair desarmado. Não se enganem. Obrigado. Parabéns e muito obrigado pela sua exposição, pelas suas palavras de sabedoria. Colegas, devido ao adiantado tempo que já se passou e a hora do almoço, eu solicito que quem quiser fazer perguntas objetivas, pelo máximo aí 3 ou 4 pessoas, que sintetizem a dúvida, para que nós possamos nos apresentar, tragam aqui na mesa o crachá. Se forem muitos, irei fazer um sorteio, viu? Só justiça, o Bolsonaro nem tomou posse aí. Utiliza o critério de quem não falou na primeira parte. Encerrado, viu, gente? 8 pessoas. Gente, 8 pessoas. O que deixo aqui a minha posição democrática. 1 minuto para pergunta para os 8 ou 2 minutos para 4. Os que depositaram o crachá aqui, manifestem e levantem a mão. Se estão a favor de 1 minuto, 1 minuto. Então, Elimara, pode começar você. 1 minuto. Professor, nós estamos num país deficitário, né? Estados deficitários e municípios também, porque muitos deles já estão até decretando o estado de calamidade. É o seguinte, para a salvação do nosso país, o senhor não falou do nióbio, que está sendo muito cogitado, que seria, né, uma parte aí de salvação econômica e uma riqueza que está no nosso país, inclusive no estado de Minas Gerais, né, que tem uma percentagem muito grande. Isaac Raimundo, por gentileza. Está aqui.
Professor, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: quando o senhor colocou os 3 pontos que a gente tem de visão do Estado econômico, o segundo ponto foi o impulsionamento do endividamento, que é a visão que a Fiesp tem. A gente pode falar que o PT, no primeiro ano de governo, principalmente com Lula, nos 8 primeiros anos, encampou, de certa forma, essa visão, com o aumento do endividamento das famílias, endividamento como uma forma de crescimento econômico, e que esse modelo de crescimento econômico ele se esgotou em 2010 e o PT não soube se reinventar e por isso também perdeu parte da classe operária brasileira e principalmente da classe média que migrou para o Bolsonaro? Minha pergunta. José Francisco. Som. Valério, você falou que a força de mercado são 105 milhões economicamente ativa. Nós temos 13 milhões de desempregados no cadastro CAGED. Nós temos 50 milhões fora do mercado de trabalho entre idade de 18 a 30 anos. Nós pagamos 986 bilhões da dívida pública num orçamento de 2 milhões 483 trilhões. Pergunta, dentro desse mercado de trabalho, como colocar essa força de trabalho nas ruas nesse momento? Paula Menicone, por gentileza. Parabéns, antes do mais, parabéns pela brilhantíssima palestra. O senhor falou do apoio do grande capital, que o senhor nomeou como Avenida Paulista. E aí eu gostaria que o senhor falasse algumas palavras sobre os Chicago Boys e como será aí a atuação para conquistar a Avenida Paulista. Obrigada. Próximo é Carlos Wagner. Professor Valério, só lembrando aqui, eu acho que o senhor esteve com a gente, se não estou enganado, no primeiro semestre de 2015, no penúltimo congresso do Straeng. O senhor colocou uma diferença muito grande entre Temer e o novo governo Bolsonaro no que se refere à força, à capacidade de realizar alguma coisa. Aí eu queria que o senhor falasse alguma coisa nessa diferença, uma vez que o Temer tinha do seu lado o Congresso, tinha também o povo na rua, por meio do impeachment, e tinha também a imprensa. É só isso. Próximo é Osmar Souto. Eu queria saber o seguinte, nesse grupo das forças de composição que está tendo lá na disputa, tem os nacionalistas. Esses nacionalistas, com certeza, eles estarão observando isso aí. Eu pensei que o senhor falou que o Toffoli, por exemplo, eu até concordo, mas eu pensei que a Forças Armadas seria nacionalista nesse caso. A questão também é o seguinte, com relação à Paulista ali, eles têm interesse no consumo. Eles têm interesse no consumo. Se faz essa política igual eu estou com essa perspectiva de fazer, o consumo vai cair consideravelmente. E aí como é que fica a questão dos empresários nesse sentido? Como é que eles estão? E a outra é a questão seguinte, essa questão agora está esse radicalismo, é culpa necessariamente só dos governos anteriores, ou se continuar só uma parte da política dos governos anteriores? Marco Antônio Garcia. Na sua análise, eu gostaria de saber como se coloca algumas questões do capitalismo moderno hoje em relação à mudança da relação de trabalho e no mundo do capital. Hoje, você pega o trabalhador no mundo, é baseado hoje, você chama hoje de empreendedores, mudou o nome, e o mercado informal continua muito forte, mas hoje as plataformas digitais são que ditam os negócios. Um exemplo típico é o mercado financeiro, onde a concentração bancária cresceu muito mais, com os grandes conglomerados financeiros, eles são plataformas digitais. Praticamente a agência física não existe mais, ela vai desaparecer. Hoje, e o mundo do trabalho está muito ligado a isso também, como essa relação desse mundo de trabalho digital controlado por plataformas digitais,
grandes conglomerados que representam essas plataformas, que são proprietários dessas plataformas digitais, exemplo, Google e outros, e no mercado financeiro hoje, que praticamente o sistema bancário hoje é digital, e o mundo é digital. Como é que isso vai... Tipo de relação dessa, como a gente vai mobilizar e se organizar? Conclua. Encerrado, eu vou colocar aqui à disposição do doutor Ascari as respostas dos colegas. Arcari. Falta eu, professor, só um minutinho. Olha só, estavam me deixando para trás. Professor, pegando um gancho do que o Zé Francisco já falou, há uma preocupação muito grande entre nós sindicalistas, e eu acho que a população que tenta entender melhor essa situação que o Brasil se encontra, e muito se fala da dívida pública, né, e que a gente tem visto por aí o pessoal da Anfip tentando fazer uma auditoria nisso e os governos não permitindo. O que o senhor pensa a respeito disso? Ela seria mesmo uma das causas dessa crise brasileira? Colegas, cabe um esclarecimento. O professor tem um voo para as 15h30 e, devido à exiguidade do tempo, até as 13h30 ele tem que estar saindo. Então, ele vai ser muito breve, muito curto e objetivo na resposta. Tá? Se alguém não ficar satisfeito com a resposta, depois faça por escrito e encaminhe pelo e-mail dele, ele responde com mais detalhes. Ok? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Alguns de vocês fizeram mais de uma, então não são 8 perguntas, são um pouco mais numerosas, são muito gentis. Fico muito feliz quando há participação, porque significa que houve algum interesse. O tema do nióbio. O Brasil tem muitas riquezas naturais, o nióbio é uma delas. Evidentemente, se nós vamos, digamos, pensar o futuro nos próximos 10, 15 anos, do ponto de vista da riqueza natural, de longe, o tema central é o pré-sal. Não se enganem. Petróleo é a principal commodity do mundo. Não é soja, não é frango, não são ovos, não é abacaxi. É petróleo. Big business. Esse é o big business. Petróleo, óleo. Por quê? Porque a transição do padrão energético é um processo histórico lento, que não vai estar concluído em menos de 1 ou 2 gerações. Ainda há grandes diferenças nos custos produtivos quando se substitui petróleo por outras energias renováveis. Portanto, nós temos um drama que é insustentável manter os atuais níveis de emissão de gases. Isto é insustentável. Não é uma conspiração científica. Não é. Digo que isto é muito importante porque este é um dos temas do bolsonarismo. O tema de que há uma conspiração científica mundial apoiado por uma espécie de maçonaria ambientalista que exagera o que é o significado da concentração de gases na atmosfera. É mais ou menos um pensamento mágico, semelhante àquele que era muito popular nos anos 70, que dizia que já teria sido descoberta a cura para o câncer, mas há uma conspiração da indústria farmacêutica mundial para não distribuir os remédios. Isso é pensamento mágico, que no Brasil tem muita, muita audiência, porque as pessoas não tiveram aulas de ciência, porque a evasão da escola, a partir dos 14, 15, 16 anos, é enorme. A linguagem da ciência aparece como um vocabulário elitista para a maioria do nosso povo. Pessoal, na minha família, os idosos todos não querem tomar remédios. O que eu posso fazer? E tem ideias estranhas para explicar por que não querem tomar os seus remédios. Estranhas é porque eu não quero falar mal da minha tia. Esquisitas, entendem? Muito esquisitas. Então, primeiro tema, a riqueza natural do Brasil é muito grande, mas no mundo contemporâneo não há nenhuma riqueza mais importante que o trabalho humano. É a qualificação da mão de obra que pode fazer a diferença. Nada é mais importante do que educar o nosso povo. Nada. O que é mais importante? Nada é mais importante que educar o nosso povo.
Nós não podemos permitir que, seja quem for o governo, sacrifique mais uma geração de brasileiros condenados a estar mentalmente vivendo num mundo que corresponde ao que era, digamos, as sociedades centrais há 2 séculos atrás. É disso que se trata. E é por isso que 15, 20% da população adulta brasileira tem que se embebedar e alcoolizar quase todos os dias. E é por isso que nós temos os atuais níveis de consumos de drogas que são psicotrópicas. E é por isso que 80% da população brasileira tem que entrar no estado alterado de consciência e ver 4 jogos de futebol por semana ou assistir a 3 novelas por semana. Não é normal isso, gente. A saúde mental do povo brasileiro é muito baixa. Por causa do drama da alienação. A vida transformou, a experiência da vida faz com que a maioria das pessoas sejam profundamente infelizes. Quando vocês entram para trabalhar, quando saem nas ruas e perguntam tudo bem, as pessoas tudo bem, mentem, está tudo muito mal. 90% das pessoas estão muito mal. Mas é que estão mesmo muito mal, não estou brincando. Não é a minha opinião, é a opinião da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, entende? O problema não é o nióbio, o petróleo do pré-sal. O problema é o povo brasileiro. É a sua educação. A educação para a vida. Para viver uma vida mais plena, menos neurótica, menos dependente de drogas, menos dependente de álcool, menos dependente de alienação. Então, este é o principal drama. O sentido da luta política é transformar um mundo para que as desigualdades e as injustiças sejam menores, para que as pessoas sejam felizes, ou pelo menos menos infelizes. Se perdemos isso, se não temos essa perspectiva, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é nós trabalharmos para o governo arrecadar impostos para garantir a rolagem dos juros da dívida pública. Sinceramente, para o ônibus, eu quero soltar. Não estou interessado nisso. Eu quero que morram os credores da dívida pública, antes de condenar uma nova geração de brasileiros à ignorância. Então, esse é o primeiro tema. Segundo tema, sim, a política dos governos do PT, houve vários governos do PT, houve vários momentos políticos, mas, digamos, a ideologia que prevaleceu enquanto Guido Mantega e Nelson Barbosa orientavam economicamente os governos Dilma e Lula e Dilma, era basicamente uma visão de inspiração keynesiana, a ideia de que o que impulsionaria o crescimento era o fortalecimento do consumo do mercado interno. Logo, era a teoria que atribui à crise da demanda o baixo crescimento ou a estagnação, ou eventualmente até a recessão. A terceira pergunta remete ao tema do desemprego. Como acabar com o desemprego? Quer dizer, nós temos uma população economicamente ativa de 105, uma força de trabalho potencial de 140, temos 12 milhões em desemprego. Na verdade, 12 milhões é o desemprego pelo critério de desemprego aberto do IBGE. Mas o próprio IBGE, quando incorpora o desalento e o subemprego, considera que há 27 milhões de brasileiros em situação, digamos, muito precarizada. Diferentes tipos de inatividade, diferentes níveis, graus. 27 milhões sobre 105 milhões. É muita gente. Como acabar com isso? Bom, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, certo? Eu não tenho... eu tenho opiniões sobre o assunto, mas não acho apropriado eu expô-las aqui. Não acho que é útil. Só lhe posso dizer o seguinte: o que vai acontecer no próximo ano? Não sabemos. Se o tema é perspectivas, nós não sabemos. É possível que a economia volte a ter um impulso de crescimento um pouco mais elevado? Sim, isso é possível. Esse cenário não está descartado. A economia brasileira está gerando hoje em torno a 1,5%, 2%. Vamos ter os números só daqui a 6 meses. Mas não deve ser muito diferente disso. 1,5%, talvez 2%, alguma coisa entre 1,5% e 2%. Pode ser entre 1 e 1,5%. Veja, são frações tão pequenas
que o cálculo do PIB realmente nós só vamos ter uma percepção muito clara lá para julho, quando o IBGE fechar as contas. É muito pouco. Entende? É um ritmo quase vegetativo. É como se o capitalismo tivesse, no Brasil, entrado num estado de catatonia, entende? E que ele está começando a fazer... digamos, ele cresce devorando-se a si próprio. Nós não sabemos. Talvez volte a crescer. Não está descartado. Pode ser que, dependendo da iniciativa do governo, aumente a taxa de ED, o investimento externo aumente. Se o governo aprova, por exemplo, a reforma da Previdência em 100 dias, quais são os cenários? O governo em 100 dias aprova uma reforma da Previdência que tem idade mínima. Pode ser que isso seja o bastante para que a burguesia brasileira faça alavancagem de empréstimos externos, decida se endividar mais no exterior e investir mais no Brasil. Não descarto essa possibilidade. Não está descartada. Então, isso, quer dizer, não é um bom balanço, entende? Um aumento da empregabilidade no primeiro ano do governo Bolsonaro, em troca da destruição da Previdência Social, não é um bom acordo para a classe trabalhadora, entende? O que ela está perdendo com a destruição da Previdência Social não é compensado por uma redução do desemprego. Porque a longo prazo o prejuízo será dramático. Isso não quer dizer que entre aqueles que estavam desempregados, que eventualmente arranjam um emprego, não haja uma percepção de alívio, sendo um país muito jovem. A ideia de que um dia vai se aposentar é mais ou menos uma perspectiva muito remota. Chicago Boys e Paulo Guedes. Bom, a maior parte da equipe do Paulo Guedes, ela vem, digamos, intelectualmente da escola do pensamento liberal da PUC do Rio de Janeiro. O núcleo que os influencia, que é Armínio Fraga, Gustavo Franco, essa turma foi muito ligada ao pensamento do Milton Friedman, que é o grande guru do chamado Chicago Boys, ou do que nós podemos chamar a corrente neoclássica. Historicamente, as grandes referências deles é um economista austríaco, um personagem meio sinistro, chamado Friedrich von Hayek, até o nome é meio sinistro, mas é verdade, esse é o nome dele, e que basicamente é uma corrente filosófica, não é somente não é uma tendência dentro da economia política contemporânea. É uma corrente ideológica, uma corrente filosófica, como o marxismo é uma corrente filosófica, entende? É um discurso ideológico. Eles basicamente veem no Estado o maior inimigo da vida civilizada. Eles basicamente veem o Estado como uma máquina que ao controlar a emissão da moeda, ao controlar o poder armado da sociedade, ele usurpa a política e abusa do poder. E, portanto, quanto menor o Estado, melhor. Portanto, basicamente é uma percepção do mundo que está baseada numa premissa filosófica, a premissa que a desigualdade é natural. Sendo nós pessoas diferentes umas das outras, temos habilidades, capacidades, talentos variados, é razoável que a sociedade seja uma luta feroz de todos contra todos para que os mais capazes, mais empreendedores, mais inteligentes, mais comprometidos, mais decididos, mais valentes, mais corajosos, eles devem triunfar, porque são eles que abrem o caminho para a inovação, para a transformação, que depois, no final, beneficiará a todos. E o que impulsiona este segmento de vanguarda, os mais capazes, mais inteligentes, mais corajosos? A promessa da recompensa. A recompensa é entesouramento e prestígio. Então, evidentemente, a ideia de que os igualitaristas, os socialistas, os marxistas não defendem que as pessoas são iguais. Isso é uma ideia tola. As pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes, nós temos talentos diferentes. Eu, por exemplo, sou estrábico. Eu queria ser jogador de basquete. Mas eu era estrábico, é um jogo muito rápido.
Então, aos 15 anos, eu tive um treinador de basquete que foi honesto comigo e disse: Valério, você é dedicado, é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair, e você até é alto, mas você é estrábico, então você vê a bola, a trajetória da bola, sempre com 3 segundos de atraso em relação aos outros. Você nunca vai ser um bom jogador de basquete, porque você é estrábico. Nós temos talentos diferentes, entendem? Mas as necessidades humanas são iguais. Os estrábicos têm a mesma demanda de água do que aqueles que têm os olhos centrados. As pessoas que têm incontinência urinária e precisam ir 20 vezes ao banheiro de 2 em 2 horas, têm a mesma necessidade de beber água de quem tem bexigas saudáveis. O último idiota do mundo tem a mesma necessidade de dormir 8 horas do mundo que o maior gênio do mundo. As necessidades humanas são iguais. Todos nós queremos alimento, educação, conforto, segurança. As necessidades humanas são diferentes, são iguais. As capacidades humanas são diferentes. A única coisa que os igualitaristas defendem é que, sendo as necessidades humanas iguais, e sendo as mesmas, as mais intensas, elas podem ser satisfeitas, porque pode ser planejado que a produção esteja ao serviço da satisfação das necessidades. Mas que as pessoas são diferentes, evidentemente elas são diferentes. Mas não é a diferença que explica por que o salário médio no Brasil é 2.000, mas as 30 mil famílias que estão no 0,1% do degrau mais alto da pirâmide social têm uma renda mensal que supera os 5 milhões de reais por mês. Ninguém pode ter uma atividade social que vai ser recompensada 10 mil vezes mais do que o outro. Que um médico que teve que trabalhar 30 anos para fazer uma atividade seja remunerado na média, com 10 vezes o salário médio, a mim me parece razoável. Por quê? Porque nem é todo mundo que quer estudar 30 anos. E uma diferença de 1 para 10 não é um absurdo. Uma diferença de 1 para 20 não há absurdo. Alguns trabalhos merecem ou não ser remunerado 20 vezes mais do que outros. Alguns merecem. Mas o piso pode ser mais alto e o teto não pode ser muito mais alto que 20. Quando o teto está em 2.000, como é que a hora de trabalho de um desgraçado da Avenida Paulista vale 20 mil vezes mais que uma hora de trabalho de um operário da construção civil? Não há racionalidade nisto, é privilégio. Isto é insustentável no longo prazo. Essa é a ruptura com os Chicago Boys e com a escola do Milton Friedman. Eles propõem uma sociedade que perpetua a escravidão assalariada. Um mundo onde haja escravidão assalariada, mesmo que esteja camuflada na forma de um salário, é um mundo no qual não vale a pena viver. E vale a pena lutar. E, para ser sincero, se for necessário, vale a pena morrer para destruir esse mundo. Essa é a minha opinião. Sobre o tema da relação do Bolsonaro com as Forças Armadas, o nacionalismo. Há um setor nacionalista nas Forças Armadas. Então, quando o Paulo Guedes, vamos privatizar a Petrobras, queria atenção com uma parte dos generais. Quem vai vingar? Ninguém sabe. Aí é o tema anterior, da relação entre os 4 núcleos de poder. Porque o programa é privatizar a Petrobras. Vai ter freios? Ninguém sabe. Sobre o tema da relação do Bolsonaro com a Fiesp. Tampouco há uma relação clara. Depende se a economia crescer. Para a Fiesp é vital que a economia cresça. Mas a indústria brasileira não pode competir hoje com a indústria dos países centrais e com a indústria asiática. Não pode competir com a indústria dos países centrais. Porque a inovação tecnológica no centro do sistema é muito acelerada. Quando nós falamos de inovação tecnológica, está em curso a introdução em grande escala de inteligência artificial. Significa a robotização, todo o processo industrial e o início da robotização em alguns setores de serviço. O investimento de capital que tem que ficar imobilizado para desenvolver estas primeiras famílias de robôs é numa escala que a burguesia brasileira não pode competir.
o entesouramento dela, a fortuna da burguesia brasileira, que é muito rica, mas ela não é rica ao ponto de poder comprar esta tecnologia. Então, há uma defasagem de uma geração, no mínimo, entre a introdução das novas tecnologias no centro do sistema e a transferência destas tecnologias para os países periféricos. Então, o Brasil não pode competir com a fábrica robotizadas da Alemanha. Por outro lado, o mesmo vale para a biotecnologia, por exemplo, que é um tema absolutamente central no mundo hoje. A biotecnologia é o estado da arte hoje do desenvolvimento econômico. Pessoal, nós estamos falando da perspectiva de que, no intervalo de 2 gerações, a expectativa média de vida esteja em torno de 120 anos. Hoje, a expectativa média de vida no Brasil está em torno de 73 anos. Significa 69 anos para os homens e 75 anos para as mulheres. Então, nós estamos falando de um aumento na expectativa de vida que é gigantesco, é de mais de 50% num intervalo que, se pensarmos em dimensão histórica, é muito breve. É evidente que isso está cercado de segredo industrial. Por outro lado, o Brasil não pode competir com a Ásia, porque ninguém pode competir com o salário médio praticado nas Filipinas, no Bangladesh ou mesmo na China. Nós não podemos competir. Veja, o salário médio industrial chinês está hoje já em torno de alguma coisa próxima a $350. Mas $350 são R$1.200. O salário médio industrial no Brasil é superior a R$3.000. O salário médio brasileiro é R$2.000. O salário médio industrial é R$3.000. Então, o nosso salário médio industrial é 25% maior do que o chinês. 25%, desculpa, 250% maior do que o chinês. Entende? Nós não temos como competir. Chama-se a isso superexploração do trabalho, mas numa escala que, mesmo para padrões brasileiros, é impensável. É impensável que o salário médio industrial caia para R$1.500 no Brasil e não aconteça nada. Porque isso é reduzir, em termos reais, o salário médio industrial a metade do que é ele. Isso não se faz sem métodos de guerra civil. Tem que usar métodos de guerra civil para fazer isso. Tudo bem que o governo Bolsonaro quer fazer a operação de face, mas até conseguir fazer isso... Mas, enfim, esta é a disputa no mundo. Esse é o mundo de gente grande, entendem? Este é o mundo da gente grande. Esses são os números que estão na mesa. E não vai haver deslocamento para investimento maciço na indústria brasileira, enquanto a taxa média de lucro na China for o dobro da brasileira. Não vai. E com absoluta segurança de que não há greves. Com absoluta segurança de que não tem subversivos. E no Brasil tem. Vocês, por exemplo. Tudo bem, subversivos de meia idade, mas meio subversivos estão aí na luta, organizar o sindicato, resistir. E, por último, o tema da auditoria da dívida pública. Não, o tema da dívida pública é um problema real. Por que é um problema real? Porque, lembre-se, quando no início eu falei dos capitais fictícios, o mundo dos capitais fictícios, ele responde pela imensa maioria do que nós chamamos de mercado de capitais. Quando se fala de mercado de capitais, a maioria das pessoas tem uma percepção, como não se estuda economia, não se estuda ciência, então economia não se estuda no ensino médio, não se estuda, hoje em dia não se estuda nem história. Gente, nós temos 50% da população brasileira que neste ano vai completar o ensino médio com até 19 anos, que é 2 anos já de defasagem. A outra metade tem mais de 19 anos e não vai completar o ensino médio. Então, compreendam quais são as dificuldades culturais da juventude, dessa geração jovem que está saindo agora do ensino médio. Nós temos metade completando até 19 anos, a outra metade nem isso. Essas são as taxas de evasão escolar que nós temos. A juventude fugiu das escolas. Nós temos literalmente alguma coisa acima de 10 milhões de jovens entre 17 e 24 anos que não estudam e nem trabalham. Muito bem, é nesse contexto que nós temos que explicar para as pessoas o que é o capital fictício. É quando a acumulação realizada sai da esfera da produção e se refugia em
em títulos, em papéis. Um dos títulos mais cobiçados são os títulos da dívida do Estado. Não são as empresas também emitem títulos para capturar capitais e endividam-se diante do mercado financeiro. Ou abrem o seu capital na Bolsa de Valores e vendem ações e capturam capitais entregando a propriedade da empresa. Há muitas maneiras de levantar dinheiro no mercado de capitais. Mas observe, é tudo a compra de um papel que tem o valor de face e que promete uma remuneração de juros. O mais seguro de todos os papéis é sempre o do Estado. Por quê? Porque, ao contrário das pessoas e das empresas, o Estado não pode morrer. Por isso, quando alguém tem a insensatez ou descaramento de dizer para vocês é preciso pensar o Estado e a gestão do orçamento do Estado como a gestão de um orçamento de família, está tratando vocês como um trouxa. Entendem? As famílias são feitas por seres humanos que morrem. As empresas são dirigidas por seres humanos, proprietários, que morrem. Empresas morrem. O Estado é imortal. Emprestar para alguém que é imortal significa que você tem garantias excepcionais. Porque o Estado não pode falir. Ele é imortal. Não importa quem vai estar à frente do Estado. Gerações futuras vão continuar trabalhando e vão continuar gerando riqueza e vão continuar pagando impostos. O Estado vai tendo receita. Então, comprar títulos da dívida pública, se o Estado honra os pagamentos dos juros, é um negócio fantástico, porque é engordar deitado. Entende? É engordar deitado. Não há risco. Por quê? Porque o Estado não pode morrer. Ele é imortal por definição. Então, os títulos da dívida pública, eles atraem toda a massa de capitais que foge da atividade produtiva, porque não tem aonde aplicar o dinheiro. Vocês pensam, qual é a preocupação dos capitalistas? É como ganhar dinheiro. Aplicar. Quanto? Aonde? Para produzir o quê? Para vender para quem? Responder a estas perguntas não é simples. Eu sei que em todas as nossas famílias, na família de cada um de nós, está chegando Natal, a gente vai encontrar todos os primos distantes, tem sempre os sonhadores que dizem, eu quero montar o meu próprio negócio, virar patrão de mim mesmo, e quando eu virar patrão de mim mesmo, vai ser a coisa mais linda do mundo, porque eu vou ganhar muito dinheiro sendo patrão. Pessoal, isso é um sonho delirante. É um estado alterado de consciência. A pessoa está tomando alguma coisa muito errada no café da manhã para perder o juízo. Porque ganhar dinheiro de maneira honesta é muito difícil. Não é fácil. E por isso é que os capitalistas fazem cálculos, contratam gente preparada, que nem o Washington, economistas sérios, que fazem contas, e dão para eles diagnósticos. E chegam à conclusão, invisto em produzir ou compro títulos da dívida? Compro títulos da dívida brasileira ou compro títulos da dívida dos Estados Unidos? E fazem cálculos. Quando o dinheiro sai da esfera produtiva e vai para um título, ele é fictício, porque ele parte da seguinte premissa. Aconteça o que aconteceu no Brasil, o Estado vai arrecadar impostos, não me interessa se o governo vai gastar mais ou menos, ele vai ter que pagar os juros, porque antes de comprar antibióticos para os hospitais, ele tem que pagar os meus juros. E vai morrer gente porque não teve antibiótico? Morra, ele tem que pagar os meus juros. Só que a vida é complexa. Porque os governantes têm medo quando começa a morrer muita gente porque não tomou antibiótico no hospital. Sabem por quê? Porque as pessoas ficam zangadas. E gente zangada sai às ruas. E gente muito zangada cerca palácios. E gente muito zangada invade palácios. E aí tem que fugir de helicóptero, que nem o De La Rua teve que fugir da Casa Rosada. Que nem o Alckmin teve que fugir nas jornadas de junho. De helicóptero. Com medo. Porque havia 20 mil desmiolados, entre eles a minha filha, que nunca tinha ido numa passeata, e o desmiolado do namorado dela,
que respondia pelo incrível apelido de Batata, está dizendo tudo o que ele era, esse desmiolado, convenceu a Sofia a atacar o Palácio de Governo naquela noite. E o Alckmin fugiu. Claro, no dia seguinte, no café da manhã em casa, não resisto, termino com essa brincadeira, está o Batata de cuecas na minha frente, com a minha filha. Quer dizer que ontem foram, que beleza, foram na primeira passeata das vossas vidas. E quando a passeata foi para o Paulistas, vocês não concordaram em ir para o Paulista, quiseram ir para o Palácio dos Bandeirantes. Fomos para o Palácio dos Bandeirantes. Quando deu a louca e resolveram fazer uma fogueira na frente do Palácio do Governo, que é protegido pela Polícia Militar, que tem 90 mil soldados armados, e a tropa de choque só na cidade de São Paulo tem 15 mil armados e com treinamento israelense, aí vocês resolveram assustar o governo fazendo uma fogueira de São João. Grande ideia. Mas depois veio o melhor momento. Vocês penduraram nas grades do palácio e tentaram escalar as grades do palácio e invadir o palácio. Certo, Batata? Eles, isso mesmo, pensando que estava abafando, que eu estava dizendo. Ele está morrendo de orgulho. Mas, oh, Batata, uma perguntinha. Imaginemos que todo este plano genial, vocês iam pegar o governo de governo, iam derrubar o governo e tomar o poder. No dia seguinte, qual é o plano? Porque tem um dia seguinte, sabem? O Sol nasce no dia seguinte, a Terra gira em torno do seu eixo, haverá um dia seguinte, e no café da manhã vocês estão todos enquadrados na Lei de Segurança Nacional e presos! Na Lei de Segurança Nacional. Qual é a chance de invadir o palácio e não ser condenado pela Lei de Segurança Nacional? Sabe qual é? Nenhuma! Não há advogado do mundo que absolva vocês de crime como esse. E isso foram as jornadas de junho. É por isso que os governos têm medo, sabe? Porque o Batata é um idiota, evidentemente. Mas ele não é o maior idiota do mundo. Ele é um brasileiro normal. E o cidadão jovem brasileiro normal, que tem pouca experiência política, é ingênuo politicamente. Portanto, gente que é ingênua e pouco instruída, ou seja, ignorante, tende a ter comportamentos políticos idiotas. É próprio disso. Chama-se ignorância. Decisões erradas, porque não faz cálculo de risco. Mas esse é o nosso povo. E nós temos que aprender, se queremos mudar o mundo, a gostar do nosso povo e apreciá-lo como ele é. E uma das suas características é que ele é jovem, é pouco instruído, mas é muito, muito valente. Então os governos têm medo e, por isso, em algum momento, mais cedo do que tarde, a dívida pública brasileira está atingindo dimensões que fazem com que ela seja impagável. E a auditoria tem como objetivo investigar os contratos para decidir quais são os contratos que merecem, devem ser honrados e os contratos que não devem ser honrados. Há uma diferença? Há. Por quê? Porque boa parte da poupança da classe média também está em títulos da dívida pública. Quem faz uma poupança faz uma aplicação do banco e o banco entesoura em títulos da dívida pública. E, evidentemente, é uma loucura pensar em confiscar a poupança da classe média, mas é possível diferenciar uma parte dos contratos, outros não. E uma auditoria da dívida ajudaria seriamente, seria progressivo, não resolve os problemas do Brasil. É muito mais complexo, mas ajudaria muito a gestão da dívida pública. Obrigado pela vossa paciência. Boa tarde. Bom, quem tiver interesse, os meus livros estão disponíveis na internet à venda. Meu nome é Valério Arcari, há vários livros. Quem tiver interesse dos artigos, pode procurar na revista Fórum, que está disponível online, ou pode procurar num portal de notícias chamado Esquerda Online. Então, vocês vão encontrar muitos textos disponíveis, tanto no Esquerda Online, quanto revista Fórum. Obrigado. Eu fui injusto com você e pulei a sua. Eu falo no seu ouvido agora, tá bom? Ok. Tchau, tchau, boa tarde. Pessoal,
Convido todo mundo para vir aqui à frente, para bater uma foto de recordação desse momento importante da nossa vida aí. Todos que vierem aí.